Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu tinha naturalmente um outro tema para conversar aqui com vocês, mas com o falecimento do Papa Francisco não teve como não comentar sobre isso aqui. Eu tenho buscado colocar vídeos aqui no canal às segundas, quartas e sextas. Na última sexta, ter sido a sexta-feira da Paixão, pensei em colocar no sábado, é o sábado santo, então decidi não fazer nada aqui no tríodo pascal, planejando já voltar aqui na segunda. O canal aqui, para quem não conhece, eu busco falar bastante sobre formação pessoal, orientação familiar, relacionamentos, então o vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu sou psicoterapeuta e comento aqui coisas que eu vejo no consultório, mas também sou católico, então com o dia de hoje não poderia abrir um parêntese e comentar e fazer um vídeo aqui num formato, numa abordagem um pouco diferente. Uma primeira coisa que eu queria deixar claro é que esse vídeo, diferente dos outros, pelo tema e pela abordagem, que o objetivo principal desse vídeo é falar com católicos, que naturalmente acabam tendo um interesse maior nesse tema, mas também com todas as pessoas de boa vontade em relação a esse assunto. Então eu não vou abordá-lo para alguém que não tem nenhuma noção do assunto. A gente sabe que os assuntos eles têm muitos níveis de recortes possíveis, e se a gente tivesse que explicar tudo o tempo inteiro, não daria. Então esse é um vídeo, uma conversa sobre o Papa Francisco, sobre o papado, focado, uma brevíssima conversa sobre esse assunto que tanto me interessa, mas considerem que eu estou falando aqui com católicos. Quero enfatizar também que, já aqui de início esse vídeo, que esse vídeo certamente não é o lugar das pessoas desabafarem de maneira desrespeitosa, lacrarem, falando mal do Papa Francisco, a partir de qualquer teoria da conspiração que vocês viram em corrente do WhatsApp ou em informações não sei onde. Já aviso aqui de antemão que todos os vídeos, todos os comentários que forem desrespeitosos, lacradores, etc., em relação ao Papa Francisco serão excluídos aqui do canal e as pessoas também serão bloqueadas. Mas e a liberdade? Você tem a liberdade de criar o seu canal, de criar o seu vídeo, mas se você utilizar mal a sua liberdade aqui neste vídeo, que certamente não tem nenhum objetivo de lacração, já aviso aqui de antemão esse ponto, dada a seriedade naturalmente do tema, né? E o que acontece? E eu digo isso porque a gente sabe que, infelizmente, no meio, vamos dizer, conservador ou de direita, ou até de católicos, o que acaba sendo mais difícil de entender e de aceitar, que existem falas das mais variadas. Então já vamos mais direto ao ponto aqui, né? Sobre o Papa Francisco ser um herege ou um teólogo da libertação. Para quem não sabe, a teologia da libertação é como que um marxismo cultural dentro da igreja, que tem uma imanentização, uma negação do transcendente, etc., ou que o coloca como sei lá mais o quê. E acontece que eu já caí nessas coisas, né? Eu não venho de uma família católica, acabei me convertendo já há alguns anos, adulto, e me converti no meio ali de algumas pessoas que falavam várias dessas coisas, né? E basicamente quando você vai pesquisar, você encontra recortes na mídia, você encontra recortes ali no WhatsApp, etc., parece que essas coisas elas são verossímeis, né? E a gente então percebe a crise na igreja, as pessoas começam então a falar do Papa como se ele fosse uma tiazinha do fundamental, sem nenhum nível de respeito, etc. E eu acabei, na minha ingenuidade, caindo em várias dessas coisas. É um pouco sobre isso que quero comentar aqui nesse vídeo e deixando aqui algumas breves, em partes assim, né? Não queria começar o vídeo falando isso desse jeito, né? Mas se a gente for sincero, as pessoas têm essa imagem. Quantas vezes pessoas bem intencionadas me perguntam assim, né? Pô, você que é católico, o que você acha do Papa Francisco? Pô, ele é meio esquerdista, ele é meio... As pessoas falam isso, né? E aí, acabei acreditando nisso e, inclusive, já me arrependi, já confessei
falas desrespeitosas que eu já tive em relação a ele, mas um dia um amigo a quem admiro muito, muito inteligente, me falou como aquele trecho que Santo Agostinho teve do toma e lê. Santo Agostinho tinha aquela coisa da conversão, e ele ouviu essa voz do toma e lê, e ali lendo ele decide ter a conversão dele naquele momento. E o que esse amigo fez foi mais ou menos isso, né? Falou, olha Augusto, eu acredito que você deveria ler o Papa Francisco e ver as coisas que ele falava, que ele fala ali direto na fonte, né? E acontece que, por ser uma pessoa que eu admiro muito, um católico muito piedoso, muito bem informado, aquilo, de certa forma, foi curioso, porque eu nunca tinha visto antes dele, de maneira explícita, assim, digo nos bastidores, não em Instagram da vida, ou YouTube, essas coisas assim, ele falando com amor e com um respeito muito grande, né? E ele que certamente está a quilômetros de ser teólogo da libertação, marxista ou qualquer coisa nesse sentido. E ele falou com respeito, falou, olha, toma e lê, né? Toma e lê. E começou a me estimular a ler coisas do Papa Francisco direto na fonte. E aconteceu algo muito, muito curioso, né? Da mesma forma como hoje em dia poucas coisas são tão eficazes para se perder a fé católica como estudar num colégio católico, né? E comigo foi assim, e vários dos meus colegas, com raras exceções, né? Que de fato existem bons colégios católicos, mas até os bons reconhecem que isso que eu estou falando é verdade. De fato, depois em idade adulta, estudando e fui me encantando. Já contei isso em alguns lugares para vocês, não era nem propriamente cristão, e comecei a me interessar por esses temas, por ter um grande interesse por psicologia, e aí acabou indo para a filosofia, e da filosofia acabou indo para a religião, de maneira muito natural. Quis estudar essas coisas pelo interesse intelectual do tema, e fui me encantando, de maneira que eu não planejava ser cristão, e muito menos ser católico, né? Então, li essas coisas, e me encantei, e fui me encantando, e percebi que o que as pessoas diziam não tinha a ver com as coisas de fato que aconteciam e que o nível de calúnia, o nível de calúnia, de distorção, de mentira, era muito grande e fui me encantando. E aí, tempos depois, com a experiência com esse amigo e pontualmente com algumas outras pessoas, que a gente vai juntando ali o quebra-cabeça, eu fui supondo que o nível de calúnia, de ódio que ele atraía e era absolutamente desproporcional. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria comentar aqui, né? Como que... E já rezei pedindo perdão aqui de novo, né? Como que a gente, sendo católicos, né? Eu falei que esse vídeo é para isso. Como que a gente é capaz de formar opiniões tão rasas e tão rápidas pelo WhatsApp, por correntes de sei lá o quê, e através de católicos muito bem informados muitas vezes, né, que tem toda uma pompa e que falam com uma irreverência, com um ódio que é impressionante. E a partir disso, isso já tem alguns anos, passei a estudar as coisas nos bastidores, então quando saía algum escândalo ali, ele falou não sei o quê, né, ia lá e fazia alguma coisa ousada, como ir no site do Vaticano e ler o documento mesmo, né? E teve uma coisa que eu aprendi lá no início da minha conversão, que me recomendaram ler o Filoteia, de São Francisco de Sales, que é doutor da igreja. Ele fala, olha, quando a gente interpreta algo que tem uma margem de interpretação, e cá entre nós, falando aqui entre católicos, qualquer texto ou qualquer fala tem margem de interpretação, porque hoje em dia criticam isso de tudo, né? Tudo tem margem de interpretação. Mas a gente vai concordar entre nós, que somos cristãos, que nós temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como sagradas e inspiradas por Deus. E eu acredito que ninguém teria a irreverência ou a petulância de tentar falar para o Espírito Santo como se escreve ou como se inspira. E esse mesmo texto, ele é a base de dezenas de milhares de denominações protestantes diferentes entre si. Isso que eu estou falando é uma mera constatação, ou seja, os batistas, os luteranos, os pentecostais, os presbiterianos, eles discordam entre si, baseando-se no mesmo texto. Isso é um fato básico, né? As pessoas concordam com isso. E o que eu estou usando isso é para argumento de... o problema não é do texto, né? O problema é de quem lê. Então, falando com católicos, se até as Sagradas Escrituras inspiram as maiores divergências que existem na face da Terra, a gente percebe então que o problema é não lê-la segundo a tradição, segundo o magistério, com um espírito de caridade de colocá-la de forma harmônica com
a igreja. E então, decidindo ler o Papa com esse olhar, e lembro que estava falando aqui do Filoteia, falou, olha, quando um texto abre uma ambiguidade, já é uma caridade cristã básica supor a melhor interpretação. Ou seja, se eu falar que alguma coisa que tem uma margem de interpretação ok e muito ruim, a caridade pede que a gente suponha assim, né? Pô, é um vídeo do YouTube, é um vídeo limitado, provavelmente é isso que ele disse fora de contexto, ele pode estar negando tudo aquilo, ou só não deu tempo de falar, ou só... A gente sabe disso, né? Que não dá tempo de falar tudo o tempo inteiro. Então, falou, olha, é uma caridade supor uma boa interpretação, ainda mais quando é da igreja, né? Ainda mais, poderíamos dizer então, quando é o Papa. E parece que as pessoas pegam os textos e elas destilam um veneno para interpretarem as coisas da pior maneira possível. E então, já há alguns anos, através da influência desse amigo, comecei a criar esse gosto de a fonte, né, e ler aquilo. Lembro, por exemplo, num caso muito específico que teve da benção gay e vazou isso no WhatsApp para todo lado, né, o Papa Francisco fala sobre isso, etc, etc, acho que muitos aqui lembram. E eu estava indo deitar, estava conversando com a Nicole e falei, nossa, amor, olha isso aqui, né, explodindo nos grupos. E na hora eu falei para ela, qual que é a chance dele ter mudado alguma coisa de doutrina católica? Na hora fiz algo muito ousado, foi acessar o site do Vaticano e ler o documento na íntegra. E o documento é católico, né? Precisa de muita ou burrice ou má vontade para interpretar as palavras dele com má intenção. Então, essa foi uma primeira coisa que eu queria deixar aqui de... eu não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que chegou em mim, que eu tive interpretação errada ou que outras pessoas, digo, católicos bem informados, falaram coisas irreverentes e que quando eu fui atrás, vendo o vídeo completo, lendo direito, a coisa não era aquilo. Então, assim, digo, faz parte de uma certa maturidade. A gente sabe que algumas coisas de política a gente não pode ficar se baseando em corrente de WhatsApp e nem em recorte de jornalista. Agora, se política que é de um nível pequenininho em nível de treta global, de malícia, de maldade, quanto mais as coisas espirituais que estimulam... Vocês acham que o inferno está mais interessado em fomentar calúnias contra um presidente ou contra o sucessor de São Pedro, né? Eu postei no Instagram uma imagem muito bonita. São Pedro, ele é o 266º Papa a se sentar no trono de Pedro. O sucessor de número 266 de São Pedro. A maior monarquia que existe. A única monarquia e a mais nobre das monarquias, aquela que o tempo não destruiu. É muito interessante que nas Escrituras Deus muda o nome somente de 3 pessoas. E ele sempre muda para fundar uma aliança. Ele muda de Abrão para Abraão. Então faz essa promessa de uma posteridade duradoura. Ele muda de Jacó para Israel. E ele muda de Simão para Pedro. Em algumas línguas, essa questão de Pedro e pedra se perde mais, né? Por exemplo, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, tem uma relação muito maior do que em inglês. Por exemplo, Peter, you are the rock, porque o rock e pedra não tem essa relação tão grande. Então alguém que só fala inglês tem uma dificuldade maior de entender isso, né? Em português é mais fácil. Mas se a gente for na língua que foi dita no hebraico, essa relação mostra a relação do nome, né? Que o que ele está falando é o nome, ele está fundando um nome em Pedro. E é muito bonito isso, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Uma frase que não foi dita para mais ninguém, mas foi dita para ele. Outra coisa também foi dita somente para ele, eu rezei para que a tua fé não desfalecesse. Outra coisa, ele é aquele que entra no sepulcro antes de todo mundo, ele é aquele que faz a confissão de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos trechos, quando tem o relato lá coloca o Judas como último, São Pedro como o primeiro, e pode vir outras coisas que ainda a mente tem várias. O apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas, dito para ele. Por isso que na tradição cristã se reconhece São Pedro como o príncipe dos apóstolos, porque a igreja não foi fundada numa democracia, ela tinha uma estrutura, tem o pai, e aí tem esse reflexo do pai aqui, que é papa, e a gente chama de maneira muito carinhosa. São Pedro era o bispo de onde? Ele era o bispo
de Roma, que era todo o contexto do Império Romano. E São Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. E é muito bonito isso, né? Antes do Pentecostes, ele chegou a negar Cristo 3 vezes, e isso mostra, como diz o Chesterton, que Deus fundou a igreja num homem real, num homem com as suas fraquezas. E aí, a partir ali de Pentecostes, quando ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ser crucificado como Cristo. E dos 40 primeiros papas, os 30 e poucos primeiros foram mártires, ou seja, não tem nenhuma posição no mundo que seja mais atacada, que seja mais odiada. E apesar de tudo e de todos, essa monarquia que durará até o fim dos tempos nunca cairá. E de fato é uma coisa de uma beleza muito grande. E São Pedro, como bispo de Roma, como cabeça, com o tempo convencionou-se a chamar somente o bispo de Roma como papa. Então quem era o bispo de Roma? Era o Papa Francisco. E por isso dizemos católica, igreja católica vem do grego integral, universal, esse kate de conforme, esse ólikos de holístico, né? E kos forma um adjetivo de kat holon, como seria um conforme o todo. Santo Inácio de Antioquia, no primeiro século, fala que tem a fé católica. Ele está dizendo, como um adjetivo, eu tenho a fé conforme o todo, a fé inteira, a fé integral, a fé universal, em oposição, em grego, ao heresis, que é a heresia, que é escolher segundo a própria conveniência. Então, quando você escolhe, você protesta em relação ao restante. Então, por isso que a gente diz católica, a gente diz apostólica, porque vem dos apóstolos, e a gente diz romana, não porque Constantino romanizou a igreja, como eventualmente a gente aprende estudando mal para o Enem, mas por causa de São Pedro, porque no meio da confusão a unidade está no sucessor de Pedro. E isso é de uma beleza enorme, enorme. E postei essa imagem que tem os 266 papas em sequência. Então, tem o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, São João Paulo II, Papa João Paulo I, e assim sucessivamente, até Anacleto ou Cleto, Lino e Pedro. Então, o primeiro Papa é São Pedro. A gente está olhando para algo de uma dignidade, de um peso tremendo, né? Tremendo. Agora, as pessoas olham... mas você está falando que ele é perfeito. Não, eu não estou falando que ele é perfeito, né? E não vai ser eu que vou julgar o Papa, e Deus me proteja de qualquer desrespeito a ele em qualquer nível. Agora, vamos imaginar, né, que tem pessoas te perguntando as mais variadas coisas, nos mais variados contextos, tudo sendo tirado de lugar. A chance de você falar tudo que todo mundo concorde é quase zero, né? É quase zero. Mas uma primeira coisa que eu queria ter comentado e que comentei aqui é sobre como vale muito a pena que nós católicos lêssemos o que ele escreveu e que a gente tivesse muita boa vontade ao ter contato com as coisas dele. Não foi o primeiro, mas um dos primeiros que eu li dele foi um texto que é pequenininho, Desiderio Desideravi. Se eu não me engano, o subtítulo é sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Um texto pequenininho, que se as pessoas lessem aquilo, elas jamais o chamariam de teologia da libertação, qualquer coisa nesse sentido. É o extremo oposto, é um texto belíssimo. Lembro de receber um casal de amigos aqui para jantar e ler o texto sem falar de quem era, e eles com a tendência mais trad, né, etc, etc, não que o sejam de fato, mas já foram, e aí eles leram o texto e se admiraram. Eu falei, sabe de quem que é? Pô, do Papa Francisco. É porque quando a gente, provavelmente tinha imaginado que era de uma simbólica, da liturgia, etc. Então esse é o primeiro ponto, que a gente tem uma disposição de ler. A gente está falando do cargo mais alto do mundo, o cargo que julga tudo e não é julgado por ninguém, porque quem que se coloca acima do Papa, e até por isso é uma bênção que se exista o Vaticano, para que ele possa, então, sendo chefe de Estado, emitir suas opiniões com uma liberdade maior, não estando vinculado ou preso à opinião de nenhuma outra Constituição, etc, etc. Então, e eu posso dizer com muita tranquilidade que eu me surpreendi muito bem, muitas vezes, tendo contato com o Papa Francisco, e posso dizer com muita tranquilidade que ele não é nem de forma alguma herege, ou
nem um pouco marxista, nem um pouco. É que as pessoas hoje em dia têm uma visão meio tosquinha, meio rasa de direita e esquerda e não entendem o catolicismo. Então, as pessoas já estão longe da igreja, já não se confessam. O pessoal já tá cheio de problema e do nada, então, né, não estudou nada, não se forma, não tem prática, decide, então, julgar a catolicidade do Papa. Agora, a coisa mais esperada do mundo é que o Papa seja mal compreendido. Então, esse é um tema e um ponto. Para quem não sabe, quando a gente considera que o Papa é infalível, isso aqui vale se dizer, a infalibilidade papal não é em qualquer fala que ele tem em qualquer circunstância. É quando ele fala enquanto sucessor de Pedro, na cátedra de Pedro, proclamando algum dogma, ou quando há os concílios junto com São Pedro, que é esse magistério universal, ou seja, quando ele está passando o ensinamento para a Igreja Universal. O que é uma coisa muito bonita, porque a Igreja guarda de fato e de maneira absolutamente surpreendente e miraculosa a mesma essência, que é o caminho, a verdade e a vida, o mesmo caminho moral, a mesma verdade doutrinal e a mesma vida da graça, os mesmos sacramentos em 2000 anos. O que se muda são os aspectos acidentais, por exemplo, característica de vestimenta, algum aspecto litúrgico, etc, etc. Mas continua sendo os mesmos 7 sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, ordem, confissão, extrema-unção, continua sendo a mesma fé que tem o seu desenvolvimento natural, como a própria igreja o tem, e o mesmo caminho moral, que é sempre essa tensão que todo mundo odeia e que mostra o caminho. Né? Porque é comum, como diz o Chesterton, que os hereges errem, e ele era protestante quando ele escreveu isso, que eles errem porque eles pegam uma verdade e essa verdade desvinculada das outras enlouquece. Então, essa tensão das verdades juntas, essa tensão da contradição no coração lembra uma cruz, como diz o Chesterton, né? A cruz carrega uma contradição no coração, carrega essa tensão própria da realidade e por isso estende os seus braços aos 4 ventos. Por outro lado, o pensamento do lunático é o círculo, é tranquilo, é razoável, é perfeito, é infinito, mas é pequeno, não é amplo. Um círculo pequeno é tão círculo quanto o mundo, mas não é tão amplo quanto o mundo. E ele comenta isso, e é muito natural que exista, então, essa má compreensão. Então, 2 coisas importantes ao se analisar o Papa. Uma coisa é o que ele emitiu em matéria de doutrina mesmo, e essas coisas, de fato, não têm plenamente católico, e louvado seja o Papa, e deveríamos ter um grau de respeito muito maior. Outra coisa é quando ele faz algum juízo em matéria de pessoa. Aí, de fato, já existiu entrevistas mesmo que perguntavam o que você acha de fulano, falando de algum governante. E ele elogiou essa pessoa. Agora vamos lá. Só fazendo um parêntese aqui. Pensei se eu falava essas coisas aqui com a morte dele, mas as pessoas ficam falando besteira o tempo inteiro, então eu acho que é justo que a gente tente fazer um pequeniníssimo trabalho de tentar dar algum tipo de bom critério, né? Até porque me foi útil ouvir essas coisas de outras pessoas em algum momento. Vamos lá. O Papa tá lá e perguntam para ele o que ele acha de algum governante. Vamos lá. Até aqui no Brasil, você tem vizinho, primo, que discorda da sua opinião porque o cara assiste muita mídia tal, né? Aí o cara assiste muita... Até aqui no Brasil tem pessoas mal formadas. Aí você acha que o Papa, que está preocupado com 1 trilhão de problemas, está mais preocupado com o céu e com o inferno do que com a política do dia a dia. Aí as notícias chegam para ele lá, enviesadas. Uma vez, eu já fiz intercâmbio na Europa, vocês não têm noção o que chega lá de filtro, né? É a bagunça da bagunça da bagunça. Então chega a bagunça no ouvido de alguém que filtra e passa para ele. Vocês acham que ele está super antenado na política do dia a dia. Aí perguntam para ele. Ele é um católico, um cristão prudente. Tem lá o não julgueis. O não julgueis é não julgar o coração e não fazer julgamentos e juízos irrazoáveis, né? Então, ele escuta de alguém que ele ouviu falar coisas ok. Ele não sabe. Ele lá vai ficar fazendo juízo temerário? Ele escuta lá assim, fulano foi solto, então eu não sou juiz, eu não sou investigador, eu não sou delegado, eu não sou advogado. Eu vou falar a coisa mais ok, mais razoável possível, né? Sim, acho que é ok, né? Não tá preso, quem tá preso ele vai achar que tá errado, provavelmente, né? Então, assim, a menos que seja um caso muito explícito de perseguição. Mas o que eu quero dizer é, uma coisa, ele falar ok de alguém que você julga que é corrupto, é completamente diferente dele falar que a corrupção é ok, entendeu?
é completamente diferente, completamente diferente. Uma coisa é mudar a doutrina, outra coisa é achar que a pessoa é inocente. Você poderia falar que naquela matéria ele foi ingênuo em achar isso daquela pessoa, mas você pode achar muitas vezes que ele foi sábio, inclusive, em não querer fazer um juízo temerário. É uma prática extremamente cristã, que a gente não tem de ser detetive de tudo e de todo mundo ao mesmo tempo, e que diante da dúvida, a gente parte do benefício da dúvida. Agora, porque nós somos, né, todos aqui, a gente fica viciado em política do dia a dia, né, isso aí fica aparecendo coisa toda hora. Aí a gente acha que ele está sabendo da política do dia a dia de, sei lá quantos países do mundo que estão preocupados com a opinião dele. Então, essa é uma coisa. Nessa matéria, teve coisa aí que eu discordei, né, da opinião dele. Putz, né, acho que falta algumas informações aí para ele fazer um bom juízo a respeito disso. Mas isso é um juízo prático do dia a dia, que não tem nada a ver com a infabilidade, que não tem nada a ver com mudar a doutrina, e que é uma pergunta que as pessoas querem saber a opinião dele e que julgam de maneira muito, muito, muito errada. E aí ficam também criticando do Papa ou da Igreja eventualmente falar com pessoas que são questionáveis, né? Vamos lá. Além de Papa como um papel de governo, tem que conversar com outras pessoas. E é uma prática muito cristã que a igreja tente falar com as pessoas para que elas se arrependam e tenham uma abertura, né? Afinal, tem uma frase bastante escandalosa de São Dimas, né? Do bom ladrão, ou seja, o pessoal fala bandido bom é bandido morto. Na verdade, o bandido bom é um bandido desarmado, preso, etc, etc, mas que se arrependa e que se converta. A verdade é essa. Então as pessoas começam, a realidade é muito complexa, a realidade não é uma questãozinha do Enem, a realidade não é uma lacração aqui no canal, a realidade é complexa. A maioria das pessoas não consegue nem criar filho, estão tudo com medo de ter filho, estão tudo querendo, não consegue cuidar da própria casa, são mega dependentes dos pais, tem problemas muito básicos emocionais, e estão decidindo julgar o cabeça da maior religião do mundo, a pessoa mais visada e atacada do mundo. É uma falta de senso de proporção absolutamente esplendorosa, não é verdade? Agora, falemos da parte de pobreza e justiça social. Estava conversando com um amigo hoje fui ao meio-dia à missa na catedral dedicada ao Papa Francisco, encontrei um amigo e a gente estava conversando disso. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar rancinho das palavras e das expressões, né? Então, toda vez que a igreja fala dos pobres, da justiça social, as pessoas, e eu já fiz isso, né? Eita, lá vem teologia da libertação, lá vem marxismo, por que não falam do céu, por que não falam do inferno? Beleza, por mim, falaria muito mais do céu e do inferno, muito mais do pecado, muito mais da confissão, porque as pessoas, de fato, precisam ouvir mais isso. Aí a gente começa a ouvir justiça social, a gente começa a ouvir pobreza, o que ele falava da pobreza, falava aquelas coisas. Aí começa a falar que ele está errado, mas peraí. Vocês acham que se Cristo voltasse a falar enquanto homem aqui, né? Você acha que ele ia louvar o nosso aburguesamento, a idolatria do dinheiro, o nosso acomodamento? Você acha que ele não ia falar para a gente ajudar os pobres como falou? Ele que se fez pobre sendo o Senhor do Universo? Deus feito homem? Vocês não acham? Ele que esteve com as pessoas mais largadas? Ou seja, é uma postura absolutamente cristã e católica que a gente se preocupa com os pobres 100 vezes mais do que a gente se preocupa. E eu falo isso, meu ouvido é o primeiro, é o que está mais próximo da minha boca. Isso é uma coisa que me preocupa, eu tinha que me preocupar muito mais, eu tinha que ser muito melhor. Mas a minha vida não é a média do catolicismo, graças a Deus. Vocês têm que me ignorar, olhar para os santos e tentar fazer o que é certo. Agora, não é porque a esquerda, a teologia da libertação se apropriou da justiça social que isso não seja em si mesmo profundamente razoável. E que isso não seja uma coisa extremamente importante. Vocês imaginam se Cristo, Deus feito homem, torturado, pobre, olhasse pra gente e ele visse que tem outras pessoas que faltam coisas, que precisam de ajuda? Você acha que ele louvaria o nosso aburguesamento no nível atual? Vocês imaginam isso? Muito pouco provável, muito pouco provável. Então, a gente tem que perceber que os erros e as ideologias, eles erram, beleza, mas eles não são dotados 100% de mentira, até porque não tem como, não é assim? Eles pegam um aspecto da verdade. E faz parte da nossa própria sabedoria saber olhar para esses elementos e separar o que tem de verdade. Então, o marxismo e o comunismo, o que certamente estou a quilômetros-luz disso,
ele pega uma preocupação em algum grau legítima no contexto da Revolução Industrial, da mercantilização, da objetificação dos trabalhadores, etc, etc, e propõe soluções absolutamente absurdas, o que não faz com que aquela preocupação em si mesmo não seja o pessoal do ecologismo que fica abraçando árvore. Pô, não quer dizer que essas coisas, que o método seja o melhor, mas a preocupação com o meio ambiente, ou não foi Deus que criou tudo e viu que era bom, e a gente, em algum grau, não tem que buscar respeitar as coisas. Então a gente hoje em dia quer soluções fáceis, assim, mercado, livre, não sei o que, blá. Quando a gente olha a realidade concreta, a vida é extremamente mais complexa do que parece. Acho que a Nicole tá chegando ali, tá com as meninas ali fora, então só para eu terminar aqui o vídeo e que as coisas sigam aqui melhor, deixa eu ver, imagino que tenha falado o principal. Então, queria só deixar aqui esse vídeo. Infelizmente, pelo cenário atual, tendo que fazer uma defesa num tom que às vezes não é dos melhores quando alguém morre, mas tentando encarar os problemas de frente e reconhecendo vários juízos errados que eu já fiz por negligência, imprudência minha, mas que eu recomendo que vocês leiam, eu recomendo que vocês corram atrás para ir buscar ver as coisas dele, e que naquilo que vocês discordarem, ao invés de formarem opiniões extremamente prontas para falar na internet, que vocês se recolham, que vocês rezem, que vocês procurem outras pessoas, porque a vida se torna mais fácil assim. A gente é senhor do que cala e escravo do que fala, e seria muito melhor se a gente rezasse e ficasse mais calado, ao invés de jogar tudo aos quatro ventos, e que a Virgem Maria e que São Pedro recebam o Papa Francisco para que ele passe a eternidade feliz junto a Cristo, aos seus santos e aos seus anjos. Obrigado pela presença e pela atenção de vocês.